Paraíso terrestre. Que lindo som tem a palavra paraíso terrestre. Não haverá outra palavra que dê tanta luz e esperança como esta. Entretanto, muitas pessoas devem pensar que o paraíso terrestre não passa de um sonho sem possibilidade de se realizar. Mas eu acredito firmemente na sua concretização, ou melhor, que ele está próximo de se realizar. É preciso refletir profundamente porque Jesus de Nazaré proclamou: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Eu penso ser impossível que Jesus, o fundador da religião que formou grande parte do mundo e se tornou o que é hoje, tenha dito palavras vãs sem nenhuma certeza. Então, como será o paraíso terrestre? Provavelmente todos quererão sabê-lo, e eu vou escrevê-lo agora imaginando. O paraíso terrestre é, dito sem rodeios, o mundo dos felizes. É o mundo sem doença, pobreza nem conflito, o mundo da mais elevada cultura. Se é assim, o grande problema proposto a nós é como transformar em paraíso este mundo repleto de doença, pobreza e conflito, onde a humanidade é martirizada pelo sofrimento. Além do mais, sendo a própria doença a principal causa dos 3 males acima citados, é preciso antes de mais nada que seja descoberto o meio de erradicar a doença. Depois vem a pobreza, mas esta também tem como primeira causa a doença, vindo em segundo lugar a ideologia errada, a pobreza da política, a falha da organização social. O próximo é a ideologia pró-guerra, que se deve ao fato de a humanidade ainda permanecer no estágio selvagem. Então, a questão fundamental é como eliminar estes 3 grandes males, e eu obtive a certeza de conseguir resolvê-lo. Assim, eu mostrarei aqui como isso é simples. Todos ficam surpresos vendo que as pessoas, assim que se convertem e são doutrinadas, passam pela purificação mental e física, conseguem ser verdadeiramente saudáveis e ao mesmo tempo são libertadas aos poucos da pobreza e passam a abominar a briga. A maioria dos fiéis está se aproximando da condição de pessoa feliz a cada ano que passa, como atestam inúmeros fatos. Eu não aprecio citar os defeitos dos outros, mas permita-me citar o seguinte fato: há pessoas que, embora professem uma fé, sofrem com doenças incuráveis e com a pobreza e mostram-se satisfeitos e felizes. Está certo que estas pessoas realmente estão melhores espiritualmente do que aqueles que não têm fé, mas assim somente o espírito está salvo e o corpo não. Isto é, estão salvos pela metade, mas para serem salvos de verdade terão de sê-lo tanto no aspecto espiritual como no aspecto carnal. Terão de ser saudáveis, livrar-se da pobreza e banhar-se em alegria junto com toda a família. Entretanto, todas as salvações que existiram até hoje tinham a capacidade de salvar o espírito, mas não chegavam a salvar o corpo carnal. Por isso tiveram de considerar que a fé deve salvar somente o espírito. Como exemplo deste pensamento, os religiosos costumam dizer que a fé que tem por finalidade o benefício concreto é fé de baixo nível, mas isso não faz sentido. Não existe ninguém que não deseje o benefício concreto. Há também pessoas que, querendo salvar o próximo, fazem propaganda, sem terem elas próprias conseguido se livrar totalmente da doença, pobreza e conflito. Este sentimento em si é louvável, mas não é a atitude correta, pois o certo é convidar os outros a abraçar a fé porque elas próprias foram salvas e estão felizes e querem que os outros, que estão levando uma vida infernal, tornem-se tão felizes quanto elas. Assim, os outros veem sua felicidade e convencem-se. A eficácia desta propaganda é de 100%. Eu mesmo, se não reunisse as condições para ser feliz,
não teria a coragem de fazer propaganda, mas como pude ser feliz com a proteção divina, senti-me encorajado a pregar este ensinamento. Se o paraíso terrestre é o mundo de pessoas felizes, o que seria o lugar onde se produzem e se reúnem as pessoas felizes, se não for o próprio paraíso terrestre? O paraíso é o mundo da arte. Eu sempre digo que o paraíso é o mundo da arte, mas isto soa muito abstrato. De fato, é muito bom que haja o enriquecimento no aspecto de belas artes, literatura e representação popular, conforme disse acima, mas na verdade é preciso que estejam presentes todos os tipos de arte. Ou melhor, se não se tornar artístico, não poderá ser considerado verdadeiro paraíso. Mesmo a cura das doenças pelo poder espiritual, que eu defendo, é na verdade uma perfeita arte da vida, já que a essência da arte deverá reunir os 3 requisitos: verdade, bem e beleza. Em primeiro lugar, falta ao doente a verdade. Mesmo porque a verdade diz que o ser humano deve ser saudável, e a perda da saúde significa que ele já não está mais sendo como deveria ser. Suponhamos que haja uma vasilha aqui. Se alguma parte desta vasilha for danificada, ela não poderá mais cumprir o seu papel. Se ela vaza, tomba ou quebra-se ao se tentar usá-la, não é mais vasilha verdadeira. Portanto, será preciso consertá-la para que cumpra a sua função. O mesmo acontece com o ser humano. Se por causa da doença ele não consegue desempenhar a função de ser humano, ele se tornará inútil, por isso será preciso consertá-lo. É nisso que consiste a terapia de purificação do espírito. Vejamos agora o bem. Se o ser humano não praticar o bem mas sim o mal apenas, também deixará de ser o ser humano de verdade, tornando-se animal. Como um ser humano assim é prejudicial à sociedade, é mais do que desnecessário, chegando a ser preciso negar-lhe a existência. Mas quem o faz é Deus, que detém o poder de dar e tirar a vida. Como resultado, tais pessoas fracassam, sofrem com a doença, caem na extrema pobreza, chegando algumas a perder até a vida. Tudo isto são sentenças dadas por Deus. Mas há o mal praticado conscientemente e o mal praticado inconscientemente, e o sofrimento varia conforme esta diferença. Neste ponto a coisa é muito justa. Por fim, temos a beleza, que omito, pois é tão óbvia que dispensa explicação. Como fica claro pela explicação acima, a materialização da verdade, bem e beleza é a condição fundamental para transformar este mundo em paraíso. Portanto, a cura da doença e a revolução da prática agrícola que realizamos também é a arte. A primeira é a arte da vida, como já disse, e a segunda é a arte da agricultura. A construção da maquete do paraíso terrestre, que vamos realizar, também é a arte da beleza, e pela união destas 3 coisas, cria-se o mundo de luz, onde estará completa a trindade verdade, bem e beleza. Isto é a materialização do paraíso terrestre, do mundo de Miroku. Verdade, bem e beleza. Eu sempre digo que o paraíso terrestre, nosso ideal, é um mundo em que a verdade, o bem e a beleza existem em sua plenitude, mas agora pretendo me aprofundar mais no assunto. Para tanto, vou começar pela verdade, seguindo a ordem. A verdade é, logicamente, a materialização da verdade, que é a coisa tal qual ela é, o modo correto de ser, sem um mínimo de desvio, sem impurezas ou falta de transparência. Porém, na cultura que existiu até hoje, tomou-se equivocadamente o que não é verdade como sendo verdade, tratando-o como tal, de modo que havia demais as não-verdades. Se no entanto a humanidade não o percebeu,
foi naturalmente porque o conhecimento era precário. Como podem constatar pela observação atenta da sociedade atual, a maioria dos seres humanos limita-se a trabalhar só para sobreviver, sem qualquer esperança, mantendo-se apenas viva. Muito embora esteja debatendo-se no meio do medo da doença, da dificuldade de sobrevivência e da ameaça de guerra, quando abre a boca fala em mundo civilizado, avançado, mas a rigor a maioria dos seres humanos briga e se tripudia entre si como se fossem animais, mantendo-se em constante choque, afligindo-se em meio ao turbilhão de ansiedade e impaciência, o que configura uma cena infernal. Eis o resultado da cultura da falsa verdade de que falei. Mesmo as pessoas intelectuais não percebem isso, acreditando ser este o mundo civilizado, elogiando-o, o que causa pena. O mesmo acontece com a doença. Justamente porque a medicina não está de acordo com a verdade, os doentes estão presentes em todos os cantos. São incontáveis os tipos de doenças, tais como tuberculose, disenteria, encefalite, derrame, paralisia infantil, etc. E ainda por cima, justificam-se dizendo que, antigamente também existiam várias doenças. Mas como a medicina não era avançada, não conseguiam descobri-las, o que se tornou possível hoje. Que seja, mas o que desejamos é que diminua o número de doentes, e aumente o número de pessoas saudáveis. Nada mais. Veja como o homem moderno teme a doença, o que faz com que as autoridades competentes e os profissionais tomem cuidado com a higiene e empenhem-se na prevenção. Elas não curam a doença, não passam de medida paliativa. Como se vê, a medicina sequer distingue as medidas paliativas da cura pela raiz. Se bem que nem adianta, pois não conhecem o modo de curar a doença. Além disso, a medicina ignora totalmente que a doença seja a providência divina para aumentar a saúde, de modo que se empenha em dominá-lo, acreditando que isso significa avanço. E como ignora totalmente que o expediente que usa para dominá-la constituirá a causa da doença, quanto mais ela avança, mais aumenta a doença, como pode ser observado. Veja como o número de doentes aumenta a cada dia, verificando-se a deterioração das condições físicas. Por isso, as pessoas temem o cansaço e a falta de tempo de sono, não têm persistência, não aguentam o esforço e logo ficam esgotadas quando fazem exercícios físicos um tanto pesados. O mais cômico é o incentivo dos exercícios físicos para promover a saúde. É totalmente inexplicável. Mas, se observar a teoria sobre a doença e receber a terapia de purificação espiritual, a doença desaparecerá e a pessoa se tornará saudável de verdade, como comprovam os fatos. Agora vou escrever sobre o bem. O bem é, logicamente, o contrário do mal. Mas então, o que é o mal? Ele se origina do ateísmo que nasceu do pensamento materialista, e o bem se origina do teísmo, que é o oposto disso. Eis a verdade. Mas como a ciência tem como princípio negar o teísmo, que é a verdade, à medida que a ciência avança, o mal aumenta. Além disso, o avanço da cultura é apenas superficial. Assim, embora seja inegável que a ciência tenha seu mérito, não podemos menosprezar o mal que ela produz. O ser humano que não o percebe louva apenas o aspecto positivo, enquanto que com relação ao aspecto negativo ele cria teorias muito bem elaboradas para enganar a classe formadora de opiniões. Assim, tornaram-se incapazes de resolver coisa alguma a não ser pela ciência, ficando totalmente afastados da felicidade espiritual. Em seguida vem a beleza. Este é outro problema. De fato,
Com o desenvolvimento da cultura, os fatores da beleza aumentaram muito e, em termos individuais, ficou ótimo, mas a maioria não está conseguindo se beneficiar disso. Veja como apenas uma reduzida parcela privilegiada desfruta de boas roupas, boa comida e belas mansões, e a massa popular mal se alimenta, não tendo folga para apreciar a beleza. Ela tem à disposição apenas os alimentos para saciar fome, a moradia suficiente para dormir, as ruas para ir e vir e os meios de transporte superlotados. Este talvez seja o caso específico do Japão. Como se vê, vivemos numa sociedade que não nos permite apreciar nem as belezas naturais das paisagens, das plantas e das flores, que são as maiores dádivas de Deus, muito menos da beleza das artes criadas pelo homem. Se mesmo com tanto desenvolvimento da cultura a humanidade não consegue desfrutar dos seus benefícios, o mundo contemporâneo é mesmo um paraíso dos ricos, o inferno dos pobres. A causa disso é uma grande falha que existe em algum ponto da civilização, e o mundo da verdadeira civilização se constituirá quando esta falha for corrigida e a felicidade for desfrutada com igualdade, mas o importante é a capacidade de concretizá-lo. Não adianta levantar apenas o ideal ou repetir o mote. Pois alegrem-se, finalmente este sonho se tornará realidade e se concretizará na Terra. A transição da cultura velha para a nova. Nem é preciso falar que a cultura atual está tremendamente avançada em relação à era primitiva de alguns milênios atrás, e o tamanho do esforço que a humanidade teve de fazer até conquistar isso pode ser constatado na história da humanidade que lutou e continua travando uma luta terrível contra os desastres naturais, guerra, doenças e outros males. Como se vê, está claro que a trajetória percorrida pela humanidade em busca do progresso tinha por propósito tornar este mundo um lugar eternamente pacífico onde todos vivessem mais felizes, mas ela optou pela ciência materialista como expediente para consegui-lo, em detrimento das demais, acreditando que o desenvolvimento da cultura materialista bastaria, e assim veio prosseguindo até hoje. Como todos sabem, a cada nova descoberta e cada nova invenção a humanidade desfilava louvores. Dizia que com isso o bem-estar da humanidade aumentaria e, imaginando que estava cada vez mais próxima do ideal, perseguia o sonho da felicidade. E o avanço da ciência chegou até a descobrir como destruir o núcleo do átomo. Não obstante esta grande descoberta fosse um acontecimento muito auspicioso, para a nossa surpresa constituiu uma descoberta alarmante. O caminho que percorríamos achando que levaria ao céu, na verdade, era o caminho para o inferno. Estava criada a matéria que ceifaria centenas de milhares de vidas num piscar de olhos. Será que houve na história um acontecimento que contrariou tanto a expectativa dos homens? Não é uma ironia muito grande que a humanidade, principalmente os povos civilizados, tenha criado uma coisa de cuja ameaça tem de se livrar a qualquer custo? Mas se tomarmos uma distância do fato e refletirmos bem, perceberemos que essa matéria propriamente dita não é nem um pouco assustadora. Pelo contrário, é uma boa nova que ajudará na conquista da felicidade. Tememos porque usamos como instrumento de guerra. Se utilizarmos em prol da paz, representará uma grande descoberta para a humanidade. E o que faz com que utilizem esta matéria para guerrear é o mal, e o que faz com que a utilize em prol da paz é o bem. Isto quer dizer que ela se transforma tanto em Buda como em demônio, dependendo da índole boa ou má da pessoa que a utiliza. Neste sentido, se a pessoa que utiliza a substância for do bem, não haverá problema, mas é lógico que a coisa não é simples assim.
Por isso, do ponto de vista prático, precisamos transformar o mal em bem, e nem é preciso dizer que é esta a nobre missão da religião. E as religiões, a moral, a educação e as leis que até hoje desempenharam este papel tiveram algum êxito, mas contra a nossa expectativa o bem ainda continua sendo maltratado pela dominação do mal. A preocupação de que as substâncias atômicas sejam utilizadas em prol do mal, já mencionada, ilustra bem esta situação. Agora precisamos refletir mais profundamente do outro ângulo. Por exemplo, se supormos que o ato de destruição demoníaca praticado com o uso de bomba atômica seja permitido, naturalmente a humanidade se aniquilará. Mas como poderá o Deus Criador, que criou todas as coisas do universo e fez a civilização desenvolver-se a tal ponto, permitir que o façam? E isto é exatamente o juízo final a que se referiu Jesus. E se a profecia dele se limitasse a isso, a humanidade está simplesmente esperando a sua própria destruição. Mas Jesus disse: o céu está próximo. Está evidente que estas duas profecias sugerem o futuro da Terra. Então, paralelamente ao fim do mundo, ocorrerá o surgimento do paraíso. E em conexão a isso, ele profetizou também o retorno de Cristo, o surgimento de Messias. E outra coisa que devemos pensar é a conversão do mal em bem, como já foi dito, se é que queremos a qualquer custo livrar-nos da destruição operada pela energia atômica. E este poder não é nada mais nada menos que o poder de Messias. Porém, mesmo que ocorra a grande conversão do mal em bem, deverá haver muitos homens maus que não serão convertidos, e a essas pessoas sem possibilidade de recuperação só resta a eliminação. A isto Jesus chamou de juízo final. Vendo deste prisma, está realmente próximo de ocorrer a conversão do mal em bem e a transição da era da destruição para a de construção, da velha cultura para a nova cultura. E a concepção da nova cultura já está suficientemente preparada. Ela não se baseia na sabedoria e força humanas. É o que Deus vem preparando há dezenas de milhares de anos. E isso não se limita ao plano espiritual. Eu estou vendo-a no plano concreto através dos fenômenos materiais, por isso eu garanto com toda a segurança que é verdade.